Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, podcast da Escola Projeto, com curadoria do Quase Sem Pauta. O Quase Sem Pauta é um podcast de duas grandes amigas jornalistas que durante a pandemia decidiram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conversar e conhecer novas pessoas e novas histórias, né, Porto? Isso aí, Lúcia Matos, tudo bem? Como você está neste dia? Estamos bem faceiras aqui hoje, né, na nossa proposta do Pod Projeto, conversar sobre educação, conhecer quem faz e o que faz a Escola Projeto, uma escola que nasceu no final de 1988 com as sócias, irmãs, a Beth e a Neca Baldi, numa linda casa residencial na Rua Paulino Teixeira, aqui em Porto Alegre. Pois é, 35 anos depois, a Projeto ocupa uma bela sede, uma sede única na Avenida Ipiranga 585, no bairro Menino Deus, atendendo crianças desde a educação infantil, de 1 a 5 anos, até o ensino fundamental de 1ª a 5ª série. Uma escola que virou referência, sinônimo de qualidade aqui em Porto Alegre. Isso aí. Por isso a gente tem muito orgulho dessa parceria, né, entre a Escola Projeto e o Quase Sem Pauta. Até o final do ano, a Lúcia Matos e eu, Lúcia Porto, vamos conversar com educadores, coordenadores, professores, mães, pais, todos envolvidos no dia a dia da escola. E a gente vai conhecer um pouco mais as ações que fazem da Projeto essa escola referência para tanta gente. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, teremos um episódio novo disponível no canal de YouTube da Escola Projeto. A gente já aproveita para te convidar para te inscrever conosco aqui no sininho, para não perder nenhuma das atualizações. E se tu curtir, depois, por favor, compartilha com os amigos. Bom, a gente começou essa temporada conversando com a diretora administrativa da Escola Projeto, a Neca Baldi, com a coordenadora de educação infantil e 1º ano do ensino fundamental, a Andréia Paim. A gente conversou sobre a história, sobre o propósito da escola, como ela vem evoluindo e se desenvolvendo, sempre com a ideia de que a educação e, portanto, uma escola e, portanto, seus alunos estão sempre em construção. Depois, no episódio 2, a gente conversou com a coordenadora pedagógica da escola, Débora Vier Fischer, com a doutora em educação, professora da área de arte da Faculdade de Educação da URGS, mãe da Escola Projeto, a Luciana Grupelli Loponte. A gente falou sobre arte e educação. Em seguida, teve o papo sobre a escola anticapacitista, com a mãe de 2 alunos da Projeto, a Lisane Beló, e com a Fernanda Lantes, que é pedagoga especial responsável pelo atendimento educacional especializado da Projeto. Depois a gente falou do Grêmio Estudantil da escola e da promoção de ações pelo planeta com o Rafael Bricoli, que é professor de teatro na Projeto e coordenador do Grêmio Estudantil, e com a Lívia Ribeiro, sócia fundadora do Reconecta, ela que coordena o movimento Escolas pelo Clima. No 5º episódio do Pod Projeto, a gente falou sobre a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã, com as professoras Ana Carolina Risdic da Silva e Jaqueline Pieretti. E hoje, Lúcia Porto, hoje vai ser uma delícia, né? Hoje vai ser uma delícia, né? Porque quem nos acompanha já no Quase Sem Pauta sabe que tem coisas que nós adoramos. E uma das coisas que nós adoramos é comer bem, né? Então, já que nós adoramos comer bem, estamos muito mais felizes hoje, 6º episódio do Pod Projeto, porque nós vamos falar que alimentação saudável é assunto sim para todos os dias. Ter uma cantina na escola e se responsabilizar em manter ou oferecer uma alimentação saudável na vida diária das crianças é o foco de interesse da Cantina Banana Maçã. Olha esse nome, hein, Lúcia Matos? Já atrai, né? A Cantina Banana Maçã iniciou suas atividades no mês de março de 2023 na Escola Projeto. Esta cantina luxo é comandada por uma dupla de sucesso, né? A gastronomia aqui, não diria somente gaúcha, mas também nacional. Quem comanda a cantina é a jornalista Flávia Mu, junto com o marido, o chefe de cozinha Marcelo Schambeck, com quem a gente tem o prazer de conversar a partir de agora. E aí, bem-vindo. Bem-vinda, dupla. Tudo bem? Obrigada. Vamos apresentar, então, esses
deliciosos convidados de hoje, né? Flávia Mu é jornalista de formação, sommelier e sócia do Capincho, um restaurante que está atualmente entre os 100 melhores do Brasil, de acordo com a revista Exame. A Flávia conduz o dia a dia da cantina Banana Maçã, unindo as vivências da maternidade com a expertise na operação do restaurante. Marcelo Schambeck, chefe e proprietário do Capincho da cantina Banana Maçã, junto com a Flávia, é um dos nomes de mais destaque no cenário gastronômico de Porto Alegre. Nos seus cardápios, Schambeck tem o sulismo, a cultura e as referências regionais como pontos de partida para suas criações. Além de tudo, a Flávia e o Marcelo são casados e têm 2 filhos, o Ian e a Lina, ambos alunos da Escola Projeto. E manequim e modelo, ambos nas imagens que vocês estão acompanhando ao longo dessa temporada, né? É isso aí, né? Eles sobem escada, descem escada, estão ali almoçando na cantina, uma graça, a Lina e o Ian. Bem-vindos, gente, um prazer conversar com vocês aqui nessa temporada do Pod Projeto. E eu queria começar perguntando para vocês qual é a história de vocês com a escola, né? O que veio primeiro, assim, quer dizer, o Ian e a Lina estudando lá, vocês já tinham ideia, por que escolheram a escola ou veio a ideia da cantina primeiro? Então, posso começar, amor? Acho que a nossa conexão com a escola começou antes ainda da gente ter filhos, né? A escola, a gente acompanha a escola já há bastante tempo e a gente sempre imaginou, né, quando a gente tivesse filhos, que a gente conseguisse, que a gente queria que eles estudassem na Projeto, né? Acho que é uma escola que tem um incentivo cultural muito forte e acho que é um apelo para nós bastante grande, assim, né? Formar pessoas que têm a cultura como um viés, assim, em primeiro lugar, assim, né? Então, começou antes da gente imaginar, acho que a gente nem tinha pensado em ter filhos ainda, mas a gente já queria que os futuros filhos estudassem na Projeto, né? Isso que é pensar adiante, né? Olha, a gente nem tem filho ainda, mas quando a gente for ter um filho, ele vai para o projeto, né? E aí, Flávia, conta um pouquinho dessa história. Então, daí a gente teve os filhos e... Eles foram para o projeto. E daí demoraram um pouco até ir para projeto, porque a gente, enfim, por rotina, por dia a dia, né? Daí a Neca, o Francisco Pinto, né, marido da Neca, é o nosso arquiteto aqui do Capincho, né, ele que fez o projeto aqui pra gente, e a gente se dá super bem, a gente criou uma amizade, assim, com eles, e a Neca, com toda a mudança do projeto, né, falou, tem uma cozinha muito legal, super iluminada, grandona, assim, acho que agora é a oportunidade de a gente ter uma cantina, né, ter a alimentação das crianças sendo feita na própria sede, né, porque até então o projeto, pelo que eu entendi, tinha refeição transportada, não era feita ali, né, não tinha ninguém operando, assim, a cozinha. Daí ela veio com esse convite, na hora eu já me atirei, assim, eu sim, com certeza, aí falei pro Marcelo, o Marcelo ficou assim... Mas será? Eu sim, com certeza. Porque né, pensando, é um mercado muito diferente, né? A gente vem, né, trabalhando a gastronomia de uma maneira mais conceitual, mais, né, tem um apelo de experiência dentro de um restaurante, enfim. Mas daí juntou justamente com a fase da nossa vida, né? Acho que a gente ter 2 filhos pequenos e a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar da alimentação deles, né? Então, acho que a gente pensou nesse desafio também para talvez abrir mais esse leque, né? Dessa experiência que a gente tem em casa com os nossos filhos para outras crianças, né? Mas o argumento que eu tenho certeza que eu ganhei o Marcelo, assim, no convencimento, foi de dizer para ele que é a formação dos futuros clientes do Capincho, né? Assim, são pessoas que um dia vão ir no Capincho e vão curtir muito o que a gente está fazendo. Então, foi isso, assim, daí a gente... Mas não só isso também, né? Acho que a gente conseguir
formar bons comensais, né? Formar pessoas que têm a cultura gastronômica inserida, né, no seu dia a dia. Acho que isso é extremamente importante, né? A gastronomia, a comida, né, o alimento não ser um bicho-papão, sabe? Ele tem que fazer parte e tem que ser o assunto. Acho que isso é legal de falar sobre comida, né? Isso e falar sobre comida desde pequeno, né? Não ser um mecanismo de obrigação, né? A alimentação tem que ser um momento de prazer, assim. Até porque ela envolve uma série de coisas, né? Vários rituais. Assim, eu estava lendo no blog da escola um texto da Flávia que tem um título muito significativo, assim, que é Uma Cantina para Educar. Então, eu queria saber de vocês, começar pela Flávia, quer dizer, a Cantina Banana Maçã pode ajudar na formação das crianças também, de certa maneira, quer dizer, tem toda a questão de como comer, evitar desperdício, né, de paladar, de reaproveitamento de alimentos, tem uma série de coisas que envolvem isso, né? Sim, sem dúvida, e eu, de março até aqui, eu vejo que esses assuntos, eles são muito presentes, assim, de ensinar as crianças que comer é um momento bom de estar com os amigos, né? Uma hora feliz do dia, da gente trocar, ficar conversando ali, de ter uma postura para comer, se preparar para comer, né? Usar os talheres de maneira correta, entender os processos o que é feito para aquela comida ficar assim, né? Que a gente apresenta, sei lá, repolho cru, repolho refogado, repolho de vários jeitos, e eles vão aprendendo também que um alimento pode se transformar em várias outras, pode ter várias outras formas de comer, né? Então é legal. A questão do desperdício, a gente sempre, como eles mesmos se servem, né? A gente também provoca, estimula essa autonomia deles. Também a coisa do desperdício, você não vai se servir mais do que tu vai comer, né? A gente vai conversando e é isso, assim, são 30 minutos, assim, de muita conversa e de que a gente fica ali e disponível, sabe, para eles perguntam e a gente vai ajudando, a gente vai orientando. E vejo que de março até aqui, como eles evoluíram, sabe, na forma, no jeito de comer e no jeito de entender a cantina e a comida e o momento, né, ali. Então é bem legal, assim, e realmente eu acho que é um processo de educação à mesa, sabe? E até o formato, né, o Chico que fez o projetinho, né, da cantina, né, e ele nos apresentou o projeto sendo um mini restaurante mesmo, sabe? A ideia é que as crianças tenham uma experiência à mesa, sabe? Justamente que a Flávia falou de comportamento, de entender o quão é importante a hora de se alimentar, né? E todo o ambiente ele foi pensado justamente para isso também, né? Que é uma área da escola, ela é separada, né? Ela está dentro de uma sala, né? Num grande salão, e ela é muito gostosa de estar ali dentro, sabe? Ela é divertida, ela tem a gente tem uns brinquedinhos, tem uns livros, então tem todo o espaço, ele foi pensado para esse momento ser legal, assim. Eu acho que isso que vocês falaram, né, e talvez aquela primeira dúvida, né, Flávia, que tu está dizendo que o Marcelo teve, será e tal, e depois tu conseguisse convencer ele, né, e pelo que a gente percebe, vocês estão gostando, né, mas a gente já teve lá, a gente já aproveitou, né? A gente já almoçou. Nossa, né, aquela batata doce, hein, Lúcia Porto? Aquela batata doce incrível. E a gente realmente percebe que aquilo é uma experiência de um restaurante, né? A gente sabe que essa palavra experiência, ela tá um pouco gasta até, né? Nessa área específica aí de gastronomia, mas é uma experiência, é um serviço, né? Vocês oferecem, ao mesmo tempo também os alunos se servem, né? A gente acompanhou essa questão. Eu me lembro praticamente da Flávia falando para uma das crianças: tu tem certeza que tu vai comer tudo isso? Eu me lembro dela dizendo assim, quando ela estava servindo. Então, eu pergunto também dessa preocupação inicial de vocês, como é que foi? Se vocês estavam junto de vocês, acompanhou alguma nutricionista que deu esse caminho inicial e depois vocês foram indo? Como é que foi essa primeira preocupação de como fazer isso, né? A gente tem o acompanhamento
semanal, assim, da Mariana Brito, que ela é doutora em alimentação infantil. A Mariana tem um currículo, assim, muito, muito focado, assim, na alimentação de criança, e ela é ótima, ó, tem muito jeito, assim, às vezes ela faz com a gente faz o serviço do almoço, né, e tá ali junto, então ela tem muita experiência, e ela já tinha a experiência em outras escolas também, e ela dividiu com a gente, assim, compartilhou com a gente toda essa experiência que ela tinha, e daí a gente, no fim, juntou, assim, a experiência de restaurante, a experiência dela nas escolas, para criar o nosso dia a dia, nossa rotina ali na cantina, né? Então, a Mari tem sido muito importante, assim, na construção, assim, dos cardápios, né? Ela e o Marcelo trabalham juntos nisso, assim, e eu também, assim, trazendo o que as crianças gostam, porque como eu fico ali no dia a dia, eu consigo saber o que vai melhor, o que tem mais saída, o que eles gostam mais, né? Então, é e é isso. isso, e todo o cardápio tem que ser pensado nutricionalmente também, né? A gente está falando de uma alimentação diária, né? Então, todo o cardápio ele é pensado para distribuir toda a parte nutricional dos alimentos, né? Então, tem dia que tem arroz integral, tem dia que tem arroz branco, tem dia que é feijão preto, outro é vermelho, proteína é tal. Então, ele não é um cardápio simplesmente para matar a fome, ele é um cardápio pensado para ser nutricionalmente ativo, assim. E é muito legal, além dessa questão, né, da parte nutricional, né, do alimento, assim, mas tem a questão intelectual também, né, que isso é mais do que comprovado que pessoas, crianças que se alimentam bem, que tem uma alimentação não industrializada, o rendimento é muito maior, né? Rendimento na escola, rendimento até a parte das emoções, assim, sabe? Então, e é muito legal acompanhar, a Flávia acompanha, né, todo dia isso, essa evolução dessas crianças, assim, né? Que teve crianças que entraram sem comer nada, não comer arroz integral de jeito nenhum. Pois é, eu queria perguntar justamente isso para vocês, assim, quer dizer, vocês têm filhos, né? Eu tenho filho, não é fácil, entendeu? Então, e é uma coisa estranha de explicar, assim, tem gente que diz que, não, é o modelo que tem em casa, mas às vezes não é assim. Eu, na minha casa, sempre comi salada e meu filho mais velho não come, mais novo come, parece que tem uma coisa de paladar, uns mais desenvolvidos ou não sei, né? Vocês que são os especialistas nesse assunto, mas quer dizer, são não sei quantas refeições que vocês servem ali por dia, mas como é que é lidar com essa questão? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero experimentar, né? De ter que fazer também esse trabalho de formação, né? Eu não sei se isso se existe essa questão de paladar mesmo ou não. Não sei como é que funciona. O que vocês sabem sobre isso? Para eu me meter antes da resposta, quando a Flávia começou a falar ali nos diversos modos de preparar repolho, eu já fiquei pensando, será que essas crianças gostam de repolho e de diversas maneiras? Então, eles vão aprendendo e vão, assim, eles estão... O que eu percebo, assim, é que eles pegam confiança na cantina, de que a cantina faz uma comida muito boa, e eles se permitem experimentar coisas. Tem crianças que são super seletivas, e elas são mesmo, assim, elas... e daí são questões delas, assim, mas, de maneira geral, o que eu sinto é que os pequenos são super abertos e eles comem, assim, tu fala que é o repolho, e daí eu também conto essas histórias, assim, o repolho refogado é uma coisa que a minha mãe fazia muito quando eu era pequena, e daí vocês não querem experimentar o repolho que a minha mãe fazia pra mim quando eu era pequena, do tamanho de vocês? E aquilo ali, tipo, parece uma mágica e eu quero, sabe? Então, vai indo. A gente traz coisas diferentes, tipo os cogumelos, e daí a gente faz associações com cogumelo do Mario Bros, e vai contando história ali, e eles vão entrando nisso, e como as coisas são boas, eles experimentam e de maneira geral gostam, ou não gostam também, eles pegam confiança de que a gente está oferecendo uma coisa que vai ser legal e vai ser divertido experimentar aquilo. Então a cantina tem esse astral, sabe? E tem a questão do respeito também, né? Nenhuma criança é obrigada a comer tudo que tem ali, né? Então, na verdade, o se alimentar, ele é uma educação, né? Não é uma... É que nem uma matéria nova na escola, sabe? Então, apresentar um alimento novo, ele também é uma novidade, também pode causar estranheza. Acho que a criança pode ter um momento de
de dúvida em relação àquele alimento, mas a gente está 6 meses, mais ou menos, ali na cantina, né? E a evolução é nítida, assim, né? Porque é a questão de ser constante, né? A gente apresenta aquele alimento várias vezes durante Para mim, o arroz integral, eu acho que é um grande exemplo, assim. No início, assim, tinha muito nariz torcido para arroz integral. E com o decorrer do tempo, ele não é mais uma novidade, já não é um ser estranho ali, sabe? Então, acho que é isso. Existe muito respeito com o não querer também. Isso a gente traz muito também da nossa casa, né? Quando o Ian e a Lina não querem comer algo, a gente respeita, a gente não existe uma obrigação em comer aquele alimento, né? Claro, a gente sempre incentiva a provar, porque eu acho que tu também falar que não quer se não provou, mas é isso, acho que o respeito, enquanto a vontade de cada criança é muito respeitada na cantina, né? E claro, a gente daí tenta fazer uma monitorada para ver se a criança também não está se alimentando bem também, né? Não comer nada também é um problema, mas em geral é muito bem, tá sendo muito bem, a evolução está sendo muito boa, assim, né? Dessa parte de experimentar, de comer, enfim, de ser constante, assim. Uma coisa interessante também da gente trocar uma ideia, assim, vocês já estão acostumados há bastante tempo no mercado de restaurantes, digamos assim, tradicionais, né, em Porto Alegre, e tem um público fiel, né, que segue vocês por onde vocês vão. Talvez alguns filhos, né, sejam filhos dos clientes de vocês, algumas crianças sejam filhas dos clientes de vocês. Então, essa pergunta, como é que é o retorno dos pais, que algumas vezes devem ser clientes de vocês no restaurante também? Como é que é essa troca que acontece? Responde, Flávia. Acho que a Flávia muitos mandam mensagem para a Flávia, né? Então, sim, muitos. E é muito legal, assim, acho que tem essa troca. Tem um menino que almoça na cantina 3 vezes por semana, e daí, esses tempos, ele me falou assim, ó, eu fui jantar ontem com os meus pais no Capincho. Deu, o que tu comeu? E a gente ficou conversando, assim, sabe? Então, eu acho que assim, os pais são muito felizes da gente estar na cantina, sabe? Eu acho que eles, a festa de... Qual foi a festa que teve? A Feira do Livro. Os pais foram almoçar na cantina e eles estavam, tipo, entusiasmados, assim, tipo, enlouquecidos, sabe? De poder comer a comida da cantina. Então, foi muito legal, assim, a relação com as famílias está sendo bem, bem boa. E a gente vê que os pais têm curiosidade sobre o trabalho que a gente faz na cantina e sobre o trabalho que a gente faz no Capincho, né? Acho que conseguem ver que a mesma qualidade desse nosso restaurante, que está entre os 100 melhores do Brasil, ela também tá na cantina, né? Tipo, de trabalhar com ingrediente bom, a gente tem sempre entrega de orgânicos lá, e os pais veem o Setembrino, que é o nosso fornecedor dos orgânicos, chegando lá com a caixa, e a gente deixa os alimentos orgânicos também, assim, à vista das crianças. Então, eu acho que tá sendo legal essa troca, sabe? Tá sendo bem, bem boa, bem positiva. O que vocês já aprenderam com esses clientes, pequenos clientes aí, com essa experiência? Eles são muito sinceros e é muito bonitinho, assim, é muito, muito querido, assim. Para mim, acho que a coisa que eu mais aprendo, assim, que eles são os clientes sinceros, sabe? Eles falam de verdade, se tá bom, se não tá, se tá sem sal, se tá com sal, eles não têm medo de falar, sabe? Eles falam, comentam. A frase do aluno que foi muito boa, né? Que ele comeu alguma coisa e não gostou. Não gostei, mas tá muito bem executado. Ele falou assim. Foi ótimo. Era chuchu. Eu não gostei, mas tá bem feito. Eu achei muito engraçado isso. Isso são... Imagino que vocês tenham muitas histórias, assim, para contar, assim, que acontecem no dia a dia ali, Flávia. Se tu lembrar de uma interessante, assim, pra gente contar, uma experiência que vocês tiveram bacana lá. Tem essa que eu acho o máximo, assim, do chuchu. Que, eu não gosto de chuchu, mas esse tá bem feito. Aí bem tinha executado. Outro bem executado. Tem um outro guri também que não comia massa, porque a gente muda as massas todas, né, em formatos e
usa massa integral, massa com vegetais, né? E ele não comia de jeito nenhum massa colorida, né? Assim, massa com espinafre, com cenoura. Então, não comia. Daí ele, um dia, ele falou assim, confia em mim, a massa não tem gosto de nada que tu nunca comeu. Aí ele comeu assim e... Daí ele falou assim, bah, vou ter que falar pra minha mãe isso. Eu achei muito fofo, assim, sabe, de que ele descobriu uma coisa que ele podia comer, assim, né? E a gente também fez traz umas coisas diferentes, assim, para eles comerem, né? A gente fez num almoço, a gente serviu quiabo. Eu ia falar dessa. E foi muito legal, assim, porque a maioria deles nunca tinha comido, né? Quiabo. Então eles nem olhavam. visto, né? Era uma coisa. Nunca nem Olha, tinha quiabo visto. não é fácil, hein? Nem sabia o que era o quiabo, né? Isso, e daí eles olhavam o quiabo, assim, tipo, todo estranho, né? Tipo, meio uns pelinhos, assim. E daí, eu assim, tá, vamos lá, vamos provar. Daí todos provaram, teve uns que adoraram, teve uns que odiaram, mas isso rendeu muita conversa, né? Tipo, a escola inteira ficou em função do quiabo, porque não são todos que almoçam conosco, mas eles levam para a sala de aula os assuntos da cantina, né? Então foi um dia que a escola inteira tava falando de quiabo, e depois no outro dia... do dia foi quiabo. Foi quiabo, e depois no outro dia eles falaram que viram no super. Um disse que viu no super, a outra disse que a avó comeu quiabo no mesmo dia, então já levaram para casa também. Então é bem legal, assim, as conversas da cantina se espalharem, assim, e comida virar assunto, eu acho muito legal, acho. A Flávia trabalho. levantou a história do quiabo e eu vou fazer aqui uma colocação gastronômica. Para mim, quiabo é quase um coentro, né? Ou tu ama ou tu odeia, né? A coisa do quiabo, eu sou apaixonado por quiabo desde criança, né? Minha mãe sempre fez muito quiabo e é uma coisa que eu incentivo, eu acho, eu adoro quiabo, é isso? É coentro. Inclusive a gente tem um prato com quiabo aqui no restaurante e agora até tá acabando a safra do quiabo, né? Mas a gente estava na época, na safra do quiabo, e ele fica extremamente doce, macio, não é? Fibroso. Então é isso, sabe? Provocar algo que eu tinha certeza que é um alimento que não está todo dia na mesa dessas crianças, né? Então, provocar isso, provocar uma discussão sobre um alimento é incrível, assim, né? Porque com certeza é um alimento que eles não vão esquecer, sabe? Que vai estar presente agora no dia a dia deles, assim, eles vão olhar um quiabo e vão saber que é um quiabo, né? Então, e tem isso, assim, a coisa também da Flávia deixar os alimentos em natura ali a gente tem uma bancada, assim, que eles ficam à mostra, também provoca essa curiosidade deles, né? Porque muitas vezes eles veem só o alimento já cozido, né? Então ver ele em natura também é muito legal, né? Para entender o que eles estão comendo. O inhame chamou muita atenção, porque o inhame é todo estranho, né? Então tinha um monte de inhame, porque a gente ia fazer chips, então a gente deixou ali deles, mas o que é isso? Tipo, parece um bichinho, assim, né? Depois virou chips e eles gostaram. E vocês pensam em fazer isso de um jeito, tipo uma oficina, ou alguns momentos, assim, com os alunos, e que isso possa virar até uma experiência mesmo, tipo uma aula fora da sala e dentro da cantina? Isso é bacana também, né? É bacana. Ontem até a gente teve uma conversa com a Neca e também foi um dos assuntos, assim, do que poderia, né, de que forma as famílias e os alunos poderiam se envolver mais e mais e mais com a questão da comida, né, do alimento. Então, tem muita coisa para fazer. É um leque muito grande, assim, né, que esse trabalho, principalmente com as crianças, enfim, muitas frentes que pode se tornar, assim. Vocês estão, na verdade, suscitando muita curiosidade, né, de coisas que elas não conheciam, que talvez muitas nem tivessem oportunidade em casa, em função desse nosso hábito alimentar e paladar, né? Muitos pais são clientes, mas nem todos, né? Isso. Mas o mais legal, que eu acho que é a questão de ser no dia a dia, sabe? Não é uma coisa específica, sabe? Não é um dia específico. Não, que isso que torna o ato, né, o envolvimento com a comida natural, assim, né? Então, as crianças vão para a cantina para almoçar, para matar sua fome, né? Um horário importante para se alimentar.
Mas a parte educacional, né, do conhecimento, ele tá escondido, assim, né? É uma coisa que as crianças vão adquirindo uma experiência, mas através da alimentação do dia a dia, né? E isso acho que é o mais legal, assim, de tornar aquilo algo natural, que é o que a comida da cantina, o objetivo da comida da cantina, né? E acho que a Flávia acertou quando te fez aquela proposta inicial. Ó, a gente está criando novos clientes, né, Flávia? Bem isso que Acho você que está falando. sim, eles estão cada vez comendo melhor, assim, e curiosos, e isso, de maneira natural, sem muito... Não é um evento, né, ir pra cantina, é parte da rotina deles, assim, eles saem da aula de inglês, vão na cantina e depois vão pra aula, né, ou no nosso caso, assim, a gente deixa eles no Mais Projeto, né, de manhã às 10, eles almoçam e daí seguem até o fim do dia. Então, eles passam muito tempo na escola, então poder comer bem na escola pra gente é uma tranquilidade, assim, né, saber que E a gente não falou disso, mas a gente também faz a parte dos lanches, né, não é só o almoço, né. Então, tem o lanche da manhã e o lanche da tarde. E também, ele é pensado da mesma forma como a parte do almoço, né? Então, a gente tem bolo, tem sanduíche, então a gente tenta ter sempre uma produção própria, assim, ou a gente tem parceiros, né? Principalmente da parte de panificação, que também trabalham com ingredientes legais. Então, é um cuidado total, assim, né? E é legal, a parte do lanche, ele vai nas lancheirinhas e vai para a sala, né? A parte do almoço é feito na cantina e a parte do lanche é na sala de cada turma, assim. o lanche é um trabalho, desculpa, bem... O lanche é um desafio, porque é difícil desempacotar, né, os lanches, assim, tipo, tudo vem em pacotinhos, tudo vem pronto, que tem açúcar adicionado, a gente está tentando reduzir tudo isso, né, desindustrializar ao máximo, para que, enfim, as crianças tenham uma refeição, que o lanche é uma parte importante do dia, assim, né, tipo, que é o que dá o gás para seguir até o fim da tarde, né? Então, a gente está tentando entregar ali, sempre tem um suco, ou leite, ou iogurte, uma fruta, e daí tem uma combinação de carboidrato e proteína, né? Então, esse é o penso do lanche, então ele é bem completo, mas é um desafio competir com os pacotinhos, né? Com as coisas que vêm... Porque é isso, ali na cantina a gente tem um ambiente controlado, né? Vamos dizer assim, quem está indo se alimentar na cantina está indo comer, né, a comida da cantina. E na parte da sala de aula tem alunos que levam um alimento de casa, né? Então, esse é um ponto também que a gente precisa entender melhor o que acontece dentro da sala de aula, porque para uma criança, né, que tem ali o alimento da cantina e o coleguinha traz uma bolachinha, tipo, existe uma competição, assim, né, de interesse ali, né? Sim. Então, e agora também tem uma nova lei, não, foi revisada a lei sobre o alimento nas escolas, né, principalmente os oferecidos pelos restaurantes, cantinas, que é disso, de eliminar 100% essa questão do industrializado, porque é isso, sabe, não é saudável para criança comer um alimento, para qualquer pessoa, né, comer um alimento super industrializado, né, e é muito louco isso, voltando ao que a gente falou no início, né, a questão da alimentação se reflete muito no aprendizado, né, no comportamento da criança. A gente brinca, né, que o Ian, ele gosta de comer, ele adora chocolate, e a gente, enfim, aquelas coisas que tu vai no mercado, tem aquele chocolate na gôndola ali, meio que na pressa, dá um chocolate para ele. Daí um dia ele estava muito irritado, ele tinha comido chocolate, estava extremamente irritado, e a gente conversou com ele, Ian, essa tua irritação está diretamente relacionada ao chocolate que tu comeu, mas não por causa do chocolate, né? Porque é um chocolate super industrializado. Daí a gente começou a falar para ele sobre aquele chocolate, daí a gente combinou, tá, agora, como tu gosta de chocolate e o chocolate não é o problema é qual chocolate tu está comendo, então vamos começar a comprar um chocolate melhor, né? Tem um chocolate que é cacau
leite, açúcar, não um monte de conservante, um monte de... Sim. E daí esses tempos foi uma cena muito engraçada. A gente tem eu vou falar das marcas, porque é uma marca regional aqui de Porto Alegre, que é a Magia em Cacau. Nossa, aqui pertinho de casa. É uma Escolheu delícia. bem a Que perigo! Escolheu bem. Gente, eu tô viciada nesse chocolate. É muito bom. E a meu gente usa... todo. O chocolate que a gente usa no restaurante é o da Magia Cacau, né? Então o André é um super parceiro, um amigo. E daí um dia o Ian acordou mais cedo, assim, daí tava um silêncio na casa. A gente, que estranho, né? Sempre quando tá muito silêncio com criança em casa, alguma coisa tá acontecendo. Tem problema. Daí a gente, eu fui procurar ele quando ele tava na cama dele, porque eu tinha deixado uma barra de Magia em Cacau na cozinha, e ele comendo um chocolate 70% cacau, super feliz, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo era de manhã, eu falei, não é bem o horário ainda, café da manhã, seu chocolate, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque aquela conversa que a gente teve sobre a questão do alimento, sobre o chocolate, tu vê que ele estava curtindo um chocolate que não é esses super industrializados, assim, né? Então, e essa coisa do equilíbrio também, né? Não é... tu não pode proibir a criança, né, de comer o chocolate, mas vamos dar um melhor, né? Tu não pode proibir a criança de comer bolo, mas tu não vai naquele bolo que vem no saquinho, que imagina, para mim a questão de validade, né? Um bolo que está no saquinho que dura, sei lá quantos meses numa gôndola de supermercado, não pode ser bom, sabe? Sim. Esses alimentos ainda entram, né? Alguns pais mandam esse alimento para a escola, então acho que a cantina também tem esse dever de mostrar que é legal comer uma comida de verdade, assim, né? Feita ali com cuidado, né? Não é uma super indústria, né? Fazendo eu acho que, e daí é isso, acho que a Projeto ela tem essa conscientização, né? Acho que quem estuda ali, os pais, quem bota uma criança na Projeto, né? Tem um objetivo, né? Não é só a educação, né, tradicional, enfim, tem um objetivo que o filho... E é muito louco, assim, o Ian e a Lina, depois que entraram na Projeto, são crianças muito pensantes, assim, elas têm argumentos, é muito louco, assim, né? Então a gente quer que essas crianças também tenham esses argumentos para alimentação, né? Isso que vocês estão falando também, que vocês estão trazendo, são coisas que demonstram que, além do dia a dia, né, e desses novos hábitos que vocês estão tentando levar para as crianças, vocês, de uma certa forma, também estão usando esse espaço quase como um laboratório para algumas coisas, né? Isso pode ser um embrião de alguma coisa também futura, gurizes? A gente fala e gostaria de levar essa experiência da cantina para outras escolas, né? Acho que isso acho que a escola acho que é um ambiente perfeito para a educação. É o ambiente da educação, claro, mas, né, dentro da parte de gastronomia, porque não se fala muito de comida com criança, né? Até por experiência das outras escolas que os dois estudaram, a coisa da comida ela era só para resolver, matar fome, sabe? E eu acho que a gente acha que não, que a comida, né, ela tem um poder muito maior, né? Então, é um poder social, um poder, né, de saúde, então é muita coisa envolvida no alimento que às vezes não é percebida, assim, né? Eu acho que um desafio grande e eu acho que um desafio e uma oportunidade é trabalhar justamente essa coisa da família, né, do hábito familiar. Que hoje, a gente sabe, a gente tem muito pouco tempo, né, assim, tudo é na corrida, e não é que eu acho bom, mas eu até entendo, assim, tipo, a mãe mandar um lanche que, sabe, não é o melhor, mas é o que ela conseguiu entregar naquele, né, só que essa reflexão, assim, ela precisa ser feita, né, e talvez a partir das crianças a gente consiga mudar hábitos de famílias, né, de entender que não, é o que tu consegue resolver agora, entregar esse lanche, o bolo de saquinho, que dura, sei lá quantos meses na gôndola do supermercado, mas que futuramente talvez isso tenha um reflexo, né? Talvez o que tu tá correndo agora vai ter que correr atrás de outra coisa depois, né? Da criança que não aprende, da criança que, enfim, tem problema de relacionamento, que, enfim, tudo tem consequência, né?
Então eu acho que a gente tem uma oportunidade de trabalhar as famílias. A gente lançou agora uma linha de congelados, a ideia é que a comida da cantina consiga chegar de alguma forma na casa das pessoas, dos pais, né, e eles consigam ter esse mesmo momento à mesa bom e alegre que a gente está propondo na cantina, tenham em casa também, ganhando tempo, né, tipo, trazendo conveniência, né, trazendo praticidade, né, para que o tempo seja bem aproveitado. Assim, talvez não consigam fazer uma super refeição, mas tem ali a bolonhesa da cantina, daí faz uma massinha, todo mundo come, um queijo ralado para todo mundo e tá todo mundo contente. Então eu vejo isso, assim, que existe oportunidade de trabalhar outras escolas, mas também existe dentro da própria projeto uma oportunidade da gente estar mais próximo das famílias para resolver, sabe, assim, para ajudar a trazer praticidade, ser prático, sabe? O que a gente tem visto nessa temporada é que, como o Marcelo falou, as crianças têm muitos argumentos, os alunos do projeto vão desenvolvendo esse lado para tudo, assim, né? Senso crítico, né? Nossa, para livro, para várias questões, até de inclusão. A gente conversou muito, aprendeu muito no episódio do anticapacitismo, do NAMP também. As crianças têm argumentos e eu imagino que na questão da gastronomia eles também vão ter, né? Então, daqui a pouco os próprios alunos vão ser os agentes de transformação dessas famílias. Olha, mãe, hoje tinha quiabo, e aqui em casa nunca tem quiabo, e eu gostei. E aí, daqui a pouco, já gera um movimento da família começar a fazer esse tipo de coisa, né? Isso é o ideal, né? Assim, isso é o mundo ideal, assim, as famílias conseguirem, a partir das crianças, se alimentar melhor, e isso traz benefício para todo mundo, né? Assim, para a família toda. E vocês estão dando uma boa ajuda para os pais, aqueles que querem almoçar na cantina, agora a cantina vai até a casa dos pais, né? Isso. É isso. A ideia é essa. A gente vê, a gente também a gente é pai, mãe, né? Então a gente sabe o que a gente quer para os nossos filhos, e a gente sabe também quanto trabalho dá ter filhos e, enfim, manter a vida organizada. Então, se a gente puder dar uma mão, assim, para as famílias, acho que isso é uma baita coisa. Esse é o papel da cantina também, né? Acho que, diferente do papel de um restaurante, acho que a cantina ela tem um papel... tipo, a gente é parceiro das famílias, sabe? Acho que isso é importante deixar claro, né? A cantina está ali para facilitar e facilitar com qualidade, né? Não é, né, o que a gente entrega ali, o cuidado que a gente tem desde a compra, né, de cada insumo, justamente uma entrega com muito penso, assim, né? Então, isso que é importante, assim, né? E também entender que daí, voltando ao assunto, a gente está falando que cada criança tem seu tempo, assim, né? E é importante entender que ali dentro da cantina elas estão muito bem cuidadas, assim. Acho que essa parte da alimentação, a gente... Né, acho que, de novo, o fato de a gente ter 2 crianças em casa, a gente tem uma noção melhor, assim, do dia a dia, né, da alimentação das crianças. Para a gente encerrar, pessoal, queria saber como é que vocês veem o futuro de vocês dentro da Escola Projeto. A gente se vê cada vez mais dentro, mais fazendo parte disso, e muito felizes, assim, muito contentes, porque a gente vê os nossos filhos bem, nossos filhos se desenvolvendo super bem, e vendo o negócio que a gente criou para projeto, né, a cantina, também, tipo, tendo uma super aceitação, assim, cada vez mais, né. Então, a gente está, assim, super envolvidos, e não me vejo saindo disso, assim. E é muito louco essa coisa do envolvimento como pai, né? Nós somos pais de alunos, mas também operamos uma operação, né, da cantina. Então, é um envolvimento por 2 lados, assim, né? Então, e é muito curioso isso também, né? Até como o Ian e a Lina sempre estão lá almoçando, a gente né, a gente conversa com os dois para eles entenderem o momento também, né? O momento que a gente está trabalhando, o momento que a gente está como né, sendo pai ali dentro, pais. Então, isso, é um movimento gigantesco, assim. Pô,
Muito bacana esse papo, né, Lúcia Matos? Olha, eu não vou dizer aquela coisa óbvia, mas me deu fome, né? Então acho que a gente tem que voltar à cantina em breve, né? Porque agora eu quero provar esse repolho, que eu fiquei curiosa nesse repolho da mãe, da avó, da Flávia aí, eu quero provar. A gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui, pessoal. Foi uma bela conversa, né? Cada vez que a gente troca uma ideia com o pessoal do projeto, a gente se surpreende, né? E esses alunos clientes, né, que dizem que o chuchu foi bem executado, é desse que a gente precisa no futuro, né? Com certeza. Isso aí. Gente, daqui a 15 dias, então, a gente volta no 7º episódio do Pod Projeto, dessa vez falando sobre o núcleo antirracista e multicultural da Projeto, uma iniciativa necessária. Convidamos todos que ainda não nos seguem, seguirem aqui no YouTube da Projeto, por favor, já ativem também as notificações e sigam a Projeto no Instagram, @escolaprojeto. Se gostaram da nossa apresentação, por favor, nos sigam Matos e Porto no @quase sem pauta. Nos vemos em breve. Muito obrigada. E visitem o Capincho, né? Visitem o Capincho. Pais com os filhos, né? Visitem Exatamente. Valeu, tchau, gente. tchau, Muito pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Até a Obrigado. próxima. Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.